Bem-vindos aqui à aula 1 do Regimento Interno do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o meu, o seu, nosso queridíssimo e amadíssimo IFAM, né? Este regimento interno se encontra no decreto 9.238 de 2017, que vai ser a última normatização sobre o respectivo IFAM. Né? Mas antes da gente entrar na aula propriamente dito, antes da gente entrar nos tópicos que eu separei para nossa aula agora, né, é necessário te dar aí algumas informações. Né? Logo aqui abaixo no vídeo do YouTube, aqui abaixo na descrição do vídeo, não tem a parte de descrição? Então na parte de descrição do vídeo tem 3 links aí. Logo no início tem 3 links. O primeiro link é o link do material em PDF, o material em PDF com a teoria, isso que nós vamos responder nessa aula. Um material igual esse aqui, perfeito? Então você encontra aí no primeiro link da descrição do vídeo. É bastante importante que você tenha o material em mãos. Eu realmente recomendo que você imprima o material e aí acompanhe a aula assistindo e fazendo as devidas anotações desse material. Responda os exercícios antes de ver aqui os meus comentários, né, sobre essas questões. Eu acho extremamente importante para fins que você consiga acertar as questões da sua prova. O segundo link, você percebe que são 3 links aí. O segundo link é o link de uma playlist, é onde você vai localizar a playlist com todo o material gratuito voltado aí para o concurso do IFAM e outros concursos pertinentes desses assuntos, dos assuntos em relação à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Então o link 2 é um link onde você tem várias videoaulas gratuitas e eu sempre estou colocando novas videoaulas lá também, perfeito? Voltado para esse concurso. E o terceiro e último link é o link do curso completo voltado aí para o concurso do IFAM e outros concursos pertinentes a essa área também, né? Que é o link onde você vai ter acesso ao curso inteiro, ao curso completo dessa legislação e outras demandas. Mais informações sobre esse curso é só clicar no link que você será direcionado para a página que fala sobre ele, né? Quais são os assuntos que nós vamos tratar, né? Os valores, porque o curso completo é um curso pago, lá você encontra os valores, lá encontra as condições, né, para aquisição do curso. Então isso está no link terceiro, né? Um link terceiro. Recomendo também que você vá lá e dê uma olhadinha. Caso você vá fazer esse concurso do IFAM ou outro concurso nesta área, vai lá, dê uma olhadinha e vê se esse curso vale a pena ou não. Este é o terceiro link, esse é o terceiro link que aí está. Essa videoaula faz parte desse curso completo, é que eu tiro algumas dessas aulas e ponho gratuitamente aqui na playlist que se encontra no tópico 2. Perfeito, tranquilo? Então, 3 links aí. Primeiro link, material em PDF. Segundo link, playlist com material gratuito. Terceiro e último link é o link do curso completo com as informações para aquisição deste curso. Então, sem mais delongas, vamos começar os nossos trabalhos. Decreto 9.238 de 2017. Neste decreto, ele fala sobre a organização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, seu futuro emprego. Amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Então, lá no Instituto ele tem uma estrutura e é esse decreto que vai dizer. Na verdade, a informação mais importante que se encontra nesse decreto encontra-se no seu anexo 1º, pois é o anexo 1º que trata sobre o regimento interno do IFAM. E é esse regimento interno que nós vamos tratar agora. Quando nós falamos sobre um regimento interno de poder executivo, a minha experiência em estudar regimentos internos, né, fez com que eu dividisse os regimentos do poder executivo em 2 grandes áreas na grande maioria das vezes, né? Uma primeira área eu chamo de estrutura e é exatamente por aí que nós vamos começar. É muito importante que você estude primeiro a estrutura para depois estudar a segunda grande área, pois a segunda grande área são as competências e atribuições, né? Antes de estudar as competências e as atribuições, é importantíssimo estudar a estrutura, porque compreendendo a estrutura fica muito fácil compreender
compreender as competências. Se você não compreender a estrutura, é muito difícil compreender as competências. Então fica muito difícil acertar as questões na hora da prova. Quando nós falamos em estrutura, na verdade nós estamos falando aí do esqueleto, né, do órgão, do esqueleto do IFAM. E aí a primeira pergunta que eu faço é, afinal, para que serve um esqueleto? Isso mesmo, o esqueleto serve para matar o He-Man e conquistar Grayskull. Essa é a função do esqueleto. Mas além de matar o He-Man e conquistar Grayskull, o esqueleto também serve para sustentar. E aí é essa sustentação, são os órgãos, as partes que sustentam este corpo, que sustentam o IFAM, que é por onde nós vamos começar. E aí essa primeira aula de hoje, nosso foco é em 2 artigos apenas, no primeiro artigo e no segundo artigo do regimento, no terceiro artigo do regimento, no primeiro e no terceiro. E por que isso? Porque o primeiro fala de alguns pontos básicos sobre o IFAM, né? Que são importantes e sempre tem chance de cair na sua prova, apesar de ser tópicos bastante simples. E o terceiro é a apresentação dessa estrutura que eu estou falando para vocês. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro artigo. Lá no primeiro artigo ele vai dizer que o IFAM, ele tem 3 coisas que nós temos que sempre lembrar para fins de prova, né? O IFAM, antes de qualquer coisa, é uma autarquia federal. Essa é a informação importantíssima. O IFAM é uma autarquia federal. Isso significa que o IFAM ele faz parte da administração indireta do Poder Executivo Federal, porque ele é uma autarquia federal. Isso significa também que se ele é uma autarquia, isso significa que ele tem autonomia financeira, administrativa, operacional, né? Então ele tem a autonomia administrativa, financeira, operacional, exatamente porque ele é uma autarquia. E como autarquia, ele faz parte da administração indireta do Poder Executivo Federal. E sendo uma autarquia, ainda é uma pessoa jurídica de direito público, porque as autarquias o são. E ela, sendo uma autarquia, é também uma pessoa jurídica de direito público. Então, primeira informação, o IFAM é uma autarquia federal. Segunda informação, este IFAM é vinculado ao Ministério da Cultura. O IFAM é vinculado ao Ministério da Cultura. Preste atenção, preste bastante atenção no termo. Preste bastante atenção aqui no termo. Ó que lindo. O IFAM é vinculado ao Ministério da Cultura. Vinculado. O examinador, de vez em quando, só de vez em quando, ele troca esse termo vinculado pelo termo subordinado ou termos parecidos. Vinculado é uma coisa, subordinado é outra totalmente diferente. O IFAM não é subordinado ao Ministério da Cultura, pois eu acabei de falar para você que o IFAM é uma autarquia e por ser uma autarquia, ele tem autonomia. Então, se ele tem autonomia, não há subordinação, simples assim. O IFAM, ele tem uma vinculação ao Ministério da Cultura. Se você pega lá o regimento do Ministério da Cultura, vai estar lá entre os seus órgãos vinculados, vai estar lá o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas é entre os órgãos vinculados, há uma vinculação e não uma subordinação. Isso significa que o IFAM é vinculado, mas tem toda a prerrogativa de independência, tem toda a prerrogativa de autonomia, Então, cuidado, se o examinador falar para você que ele é subordinado, o item estaria errado, tá? Então, há o vínculo com o Ministério da Cultura. E a terceira e última informação que está no artigo 1º é da sede e do fórum do IFAM. Na verdade, esse artigo vai dizer a sede e o fórum do IFAM é Brasília, localiza-se em Brasília, Distrito Federal. Brasília, Distrito Federal. Então, o item, para estar correto, tem que dizer sede e fórum, Brasília, Distrito Federal. Sede, Brasília, Distrito Federal. Fórum, Brasília, Distrito Federal. Simples assim, tá? Sede é onde está o seu prédio físico denominado sede, né? E fórum é exatamente
aonde você tem a demanda das principais ações jurídicas, né, em campo do Poder Judiciário. Então, aí nós chamamos de fórum, perfeito? Então, o IPHAN tem sede e fórum em Brasília, Distrito Federal. Não é no Rio de Janeiro, tá? Não é no Espírito Santo, não é em Salvador, Bahia, não. É Brasília, Distrito Federal. E falando Brasília, tem que acompanhar Distrito Federal, tá? Então é Brasília, Distrito Federal. É aonde localiza-se aí a sede e o fórum do IPHAN. Tranquilo? De boa? Beleza? Bom demais? Tá bom. Então esse é o artigo 1º. E aí nós vamos ao artigo 3º, porque o artigo 3º nos apresenta quem são aqueles órgãos que compõem aquele esqueleto que eu chamo de estrutura do IPHAN. Quem é que compõe aquela estrutura? Como que é feito aquela estrutura? Né? Essa estrutura do IPHAN, ela tem uma ordem específica, né? Que seria o organograma do IPHAN. E aqui eu me preocupo com um detalhe. Muitas pessoas, quando vão estudar um organograma, vão estudar um regimento interno, costumam ir lá no site do órgão, no caso aqui do IPHAN, procurar o organograma, baixar o organograma e achar que aquele organograma é o organograma da forma que se encontra no regimento interno. Só que não é. Perfeito? O site, a sua fundamentação não é voltada no regimento interno. Perfeito? Então, o organograma que você tem que ter em mente é o organograma que está escrito no regimento. Não interessa se você trabalha no órgão e se você não conhece o regimento. Se você não sabe exatamente como é que está aqui, ainda assim há chance de você errar a questão. Por quê? Porque você tem que saber como está escrito no regimento. Então, buscar lá no site, neste caso, olha o que eu estou dizendo, vai mais te atrapalhar do que te ajudar para fazer a prova. Porque o organograma aqui citado, ele é separado por órgãos. E esses órgãos nós precisamos conhecer, né? E quais são esses órgãos? E como é que eu vou descobrir as competências desses órgãos, a estrutura desses órgãos? Antes da gente ir para as competências e as estruturas desses órgãos nos seus detalhes, há uma grande importância que você saiba o nome deles. Preste atenção no que eu vou falar agora. Porque se você não sabe o nome dos órgãos do IPHAN, você não sabe nada sobre o IPHAN. Simples assim. Mas, se você sabe os nomes dos órgãos do IPHAN, isso significa que você sabe pelo menos o nome. E saber o nome é saber muita coisa, porque pelo nome você consegue identificar algumas das suas competências. Pelo nome você consegue identificar parte da sua organização estrutural. O nome diz muito sobre o órgão, né? Então é extremamente importante que a gente conheça antes de qualquer coisa o nome desses órgãos e aonde que esses órgãos estão. E aí o regimento, ele vai separar essa estrutura por órgãos. O primeiro conjunto de órgãos que ele nos apresenta são os órgãos colegiados. São os órgãos colegiados. Dentre esses órgãos colegiados, nós temos o primeiro órgão colegiado, que é a diretoria colegiada. Aí fica fácil, a diretoria colegiada é um órgão colegiado. Quando nós falamos em colegiado, entenda, colegiado significa que tem um colégio, ou seja, significa que tem um conjunto de membros. Tá? Tem um conjunto de membros que participa deste órgão. Esse conjunto de membros nós chamamos de órgão colegiado. Nós temos 3 órgãos colegiados. O primeiro órgão colegiado que nós vamos ter dentro do IPHAN é a diretoria colegiada. O segundo órgão colegiado que nós temos dentro do IPHAN é o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural também é um órgão colegiado, perfeito? Olha o nome, Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Ele é um órgão colegiado, Além desse Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, nós temos ainda o Comitê Gestor. O comitê gestor também é um órgão colegiado. Dentre os órgãos colegiados, nós temos 3 órgãos colegiados da forma que você vê aí, exatamente da forma que você vê aí. Então nós temos como órgãos colegiados, olha que legal. Dentre eles, nós temos a diretoria colegiada, com alguma chance de cair uma questão na sua prova sobre ela, sobre a estrutura e suas competências.
2. O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, com muita chance de cair uma questão sobre ele, na sua estrutura e nas suas competências, sobre esse tal Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, né? E o Comitê Gestor, que é um comitê que você precisa estudar, pois há alguma chance de cair na sua prova. Tá? Então, dentro dos órgãos colegiados, nós temos 3. Diretoria colegiada, Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e Comitê Gestor. Mas, além dos órgãos colegiados, nós temos um outro grupo, o segundo grupo. E o segundo grupo são aqueles órgãos de assistência direta e imediata ao presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esses órgãos de assistência direta e imediata ao presidente, é óbvio que eles estarão atuando junto com o presidente. O primeiro órgão que nós vamos ter aqui de assistência direta e imediata ao presidente é o seu gabinete. Óbvio, né? É o gabinete. O gabinete é um órgão de assistência direta e imediata ao presidente, né? Kennedy, o que o gabinete faz? Lá na frente nós estudaremos a questão das competências, mas, porém, todavia, contudo, né, é no gabinete, né, resumidamente, o que o gabinete faz? O gabinete faz o que um secretário faz. Simples. O que um secretário faz para o seu patrão? Organiza suas atividades diárias. Então, o gabinete faz para o presidente é a organização das suas atividades diárias, né? Então, eu tenho o gabinete como um órgão de assistência direta e imediata ao senhor presidente do IPHAN. De boa, tranquilo, ao senhor, à senhora, né? Atualmente é uma senhora, a senhora presidente do IPHAN. Né? Então, você tem aí o gabinete sendo um órgão de assistência direta e imediata. O gabinete é óbvio, não tem muito o que fazer, né? Mas eu tenho um segundo órgão que faz parte da assistência direta e imediata ao presidente, que é a coordenação de licenciamento ambiental. Olha o nome dela. Coordenação de licenciamento ambiental. Quando eu digo que quando você sabe o nome, você sabe pelo menos o nome, saber o nome é muita coisa, é óbvio que pelo nome da Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental, você já sabe do que ela faz. Qual é o caminho que ela trabalha? Ela trabalha com licenciamento ambiental, isso é óbvio, né? Então, essa Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental, ela é um órgão de assistência direta e imediata ao senhor presidente. Então fala aí comigo, órgãos colegiados, sem colar, não cola não, órgãos colegiados, isso mesmo, diretoria colegiada, Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e comitê gestor, órgão de assistência direta e imediata ao senhor presidente, gabinete e coordenação geral do licenciamento ambiental, Então esses dois pontos fazem parte dos órgãos de assistência direta e imediata. Mas nós não temos só esses órgãos, não. Nós temos mais. Nós temos os órgãos seccionais. Olha o nome aqui. Seccionais. Seccionais vem da palavra... Isso mesmo. Vem da palavra seção. Então, isso significa que nós temos 3 grandes seções de apoio ao IPHAN. 3 grandes áreas de apoio, 3 grandes seções de apoio ao IPHAN. A primeira seção de apoio, o primeiro órgão seccional que nós temos no IPHAN é a Procuradoria Federal. Perceba que nós não estamos falando da Procuradoria do IPHAN, nós estamos falando da Procuradoria Federal. O que é essa Procuradoria Federal, Kennedy? Oxi, a Procuradoria nada mais é do que o advogado do Estado. Então nós estamos falando de alguém vinculado à Advocacia Geral da União. E aí, essa advocacia, entendendo a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União é um órgão que defende a União. Perfeito? Defende a União. Então, qualquer um que entre no processo contra a União, a Advocacia Geral da União são os advogados, ou seja, os procuradores da União. E aí essa Advocacia Geral da União tem membros em vários lugares, ou seja, tem membros nos ministérios, nas conjus, nos conselhos jurídicos dos ministérios, né? Tem membros nas autarquias, tem membros na Sociedade de Economia Mista, tem membros, ou seja,
os procuradores, os advogados que fazem parte da Advocacia Geral da União, são espalhados nas áreas que fazem parte da União. E dentre essas áreas, dentre a administração indireta, nós temos uma autarquia chamada Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, esse instituto precisa de defesa, precisa de advogado, precisa de advogado. E o advogado que vai defender ela chama-se o seu responsável, porque não é só um, é um conjunto de advogados, né? Mas o seu responsável é o procurador federal. Por quê? Porque esse procurador que vai compor aí a Procuradoria Federal dentro do IPHAN. Então, esse procurador é alguém que vai fazer parte do órgão seccional aqui. Então, o que a Procuradoria Federal faz? Eu acabei de falar que ela é advogado. Se é advogado, ele advoga, então ele faz coisa que advogado faz. É questões de processo, representação jurídica, analisar contrato, essas paradas. Tá? Simples assim. Então, a Procuradoria Federal é um órgão seccional. É um órgão seccional. Além da Procuradoria Federal como órgão seccional, nós temos ainda a Auditoria Interna. A Auditoria Interna também é um órgão seccional. A Auditoria Interna é um órgão seccional. Essa é óbvio. O que a Auditoria Interna faz? Ela faz uma auditoria, só que interna. Ela faz auditorias internas para evitar que as auditorias externas encontrem erros nas atividades econômicas, administrativas do IPHAN, simples assim. Então, a auditoria interna é um órgão seccional que vai fazer o seu trabalho de auditoria para evitar problemas futuros com outras ações, como, por exemplo, o Tribunal de Contas e outras coisas mais, né? Então, há uma necessidade dessa auditoria interna fazer o seu trabalho. E essa auditoria interna é um órgão seccional. É um órgão seccional. Isso mesmo. A auditoria interna não é um órgão colegiado. Não é um órgão colegiado. Conforme a estrutura, não é um órgão colegiado. Conforme a estrutura, a auditoria interna não é um órgão de assistência direta e imediata ao presidente. A auditoria interna é um órgão seccional. É um órgão seccional. E, por fim, mas não menos importante, entre os órgãos seccionais, tem um que me chama muita atenção, que é o departamento. Olha o nome. É um departamento. Repito. É um departamento de planejamento e administração. Então, é óbvio que esse departamento será responsável pelos planejamentos do IPHAN administrativo, pelas questões administrativas de planejamento para poder executar as suas ações futuras, né? Então, ele planeja as atividades administrativas do IPHAN. Então, o Departamento de Planejamento e Administração é um órgão seccional do IPHAN. Kennedy, mas por que você deu destaque ao termo departamento? Sabe por quê? Porque existe um conjunto de órgãos que nós chamamos de órgãos específicos e singulares. Vários órgãos do Poder Executivo têm esse conjunto de órgãos chamado órgãos específicos singulares. Ministérios, autarquias, tem esses órgãos chamados órgãos específicos singulares. E o que são órgãos específicos singulares? Como o nome diz, são órgãos específicos e singular, ou seja, ele é específico numa área e só ele faz isso em toda a estrutura brasileira da União no Brasil. Simples assim, porque ele é específico daquilo e singular, só ele faz. E dentre os órgãos específicos singulares, nós temos quatro órgãos específicos singulares. Porém, todavia, contudo, todos esses 4 órgãos são departamentos. Então, isso significa que dentro dos órgãos seccionais, que é o que está na tela aqui, existe um departamento, que é o Departamento de Planejamento e Administração. Esse Departamento de Planejamento e Administração é um órgão seccional. Ele não é um órgão específico e singular. Ele não é um órgão específico e singular. Simples assim. Ele é um órgão seccional. Agora entenda a cabeça do examinador. Se eu pego os órgãos específicos singulares que eu coloquei aqui na tela, são 4, você vai ver aí, são 4. A é um departamento, B é outro departamento, C é um outro departamento,
É um outro departamento. D, é um outro departamento. Ou seja, os 4 órgãos específicos e singulares, os 4 órgãos específicos e singulares são departamentos. E aí, onde nós estamos nos órgãos seccionais, existe também um departamento. E aí o que o examinador faz? Ele pega esse departamento de planejamento e administração e afirma que é um órgão específico singular. Olha como ele é safado, esse examinador. Né? Mas o departamento de planejamento e administração não é um órgão específico singular. Ele é um órgão seccional. Quais são os órgãos específicos singulares? São 4. Então vamos a ele. O primeiro órgão específico singular que nós temos é o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização. Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização. Então é um departamento específico singular que vai cuidar do patrimônio material e da sua respectiva fiscalização. Simples assim. Perfeito? Então, patrimônio material e fiscalização é um departamento dentro dos órgãos específicos singulares. Só ele faz isso. Por isso ele é específico e singular. Somente e exclusivamente ele faz isso. Específico, ele é específico? É, porque ele é material, fiscalização material. Patrimônio material e fiscalização. Então ele é específico. Ele é singular? É, porque ele é o único que faz. Simples. Tá? Então, órgão específico singular, Departamento de Patrimônio Material, e Fiscalização. Um outro departamento que nós vamos ter dentre os órgãos específicos singulares é o Departamento de Patrimônio Imaterial. Né? O Departamento de Patrimônio Imaterial é um departamento que é responsável, adivinha, pelo patrimônio imaterial. Né? Então, o Departamento de Patrimônio Imaterial é um órgão específico? É, porque ele é do patrimônio imaterial. Ele é singular? É, porque só existe ele. Perfeito? Então, ele é um departamento de patrimônio imaterial como órgão específico singular. Um outro departamento que nós vamos ter é o Departamento de Cooperação e Fomento. Só ele acompanha o processo de cooperação e de fomento. Por isso, ele é específico e ele é singular. O Departamento de Cooperação e Fomento está entre os órgãos específicos e singulares, específicos e singulares. E D, o Departamento de Projetos Especiais. Projetos especiais. Será o que ele faz? Isso mesmo. Ele é responsável por projetos especiais. Ele é específico? É, porque ele trata de projetos especiais. Ele é singular? É, porque ele é o único que faz isso. Sendo assim, são 4 órgãos específicos singulares. Um departamento do patrimônio material e fiscalização, um outro departamento do patrimônio imaterial, um outro departamento de cooperação e fomento e um outro departamento de projetos especiais. Esses são órgãos específicos e singulares. Então preste atenção. Até aqui nós vimos que existem os órgãos colegiados, diretoria colegiada, conselho consultivo do patrimônio cultural, comitê gestor. Existem os órgãos de assistência direta e imediata ao presidente, gabinete e coordenadoria, né, sobre as questões ambientais. Né? Nós temos ainda os órgãos seccionais, nós temos 3 órgãos seccionais, nós temos lá a Procuradoria Federal, a Auditoria Interna, e qual é o outro, esquecendo, e o Departamento de Planejamento e Administração. Esses são os órgãos seccionais, Departamento de Planejamento e Administração faz parte dentre eles, e por fim, os órgãos, ainda tem mais um. E os órgãos específicos que nós acabamos de ver, que são os Departamentos de Patrimônio Material e Fiscalização, o Departamento de Patrimônio Imaterial, o Departamento de Cooperação e Fomento e o Departamento de Projetos Especiais. Aqui vai uma dica. Já vai escolhendo qual deles você quer trabalhar. Ou, já sabendo a sua área que você vai fazer o concurso, já verifique em qual deles a sua atividade se encaixa melhor. Né? Porque eles têm atividades específicas. Cada um desses órgãos irão exercer uma ação. Perfeito? Então, este é o conjunto de órgãos que nós temos. Mas, além deles, nós ainda temos, por fim, mas não menos importante, os órgãos descentralizados. Esses órgãos descentralizados, eles são organizados em 2 grupos. O primeiro grupo são as superintendências.
Superintendências. Descentralização significa que sai de um lugar central, né? Então terá superintendências. São de órgãos descentralizados. E além das superintendências, ainda são órgãos descentralizados as unidades especiais. Perceba que tanto superintendências quanto unidades especiais estão no plural. Então significa que são mais de uma, né? As superintendências, né, no plural, e as unidades especiais no plural. Todas elas são órgãos descentralizados. Então, se afirma que uma superintendência é um órgão colegiado, o item está o quê? Errado, porque não é um órgão colegiado, é um órgão descentralizado. Se afirma que a unidade especial é um órgão seccional, está o quê? Errado, porque uma unidade especial não é um órgão seccional, uma unidade especial é um órgão descentralizado, porque os órgãos descentralizados são as superintendências e as unidades especiais. Tranquilo até aí? Beleza? Mas há um detalhe. O regimento, logo de cara, no artigo 3º, vai nos dizer quais são as unidades especiais. Então, existe um rol de 6 unidades especiais, né? 6 unidades especiais. Todas as unidades especiais são centro. Né? Então, aqui um termo para facilitar a nossa vida. Todas as unidades é algum tipo de centro. Né? Então, eu tenho como unidade especial o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. O que será que esse centro faz? Minha Nossa Senhora, que coisa difícil. Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Eu ainda tenho o Centro Nacional de Arqueologia. Outra coisa difícil. É muito difícil saber o que o Centro Nacional de Arqueologia vai fazer. Né? Além do Centro Nacional de Arqueologia, nós temos o Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx. Né? O Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx. Né? Além do Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx, nós ainda temos o Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial. São centros culturais, né? Centros culturais. Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial. E além desse, ainda nós temos o Centro Lúcio Costa. O Centro Lúcio Costa. E temos, por fim, mais ou menos importante, o Centro de Documentação do Patrimônio. Né? Todos esses centros são unidades especiais. Todos eles são unidades especiais. Então, se são todos unidades especiais, significa que fazem todos parte dos órgãos descentralizados. Opa, aqui. Fazem parte dos órgãos descentralizados. Todos eles fazem parte dos órgãos descentralizados. E são esses os órgãos do IPHAN. Se você sabe o nome, você sabe muita coisa. Mas se você não sabe o nome, você não sabe nada. Simples assim. Agora vamos ver se você realmente está bem para esse tópico, porque nós vamos para o nosso momento de fé. Vamos dar as mãos, porque nós vamos para o nosso momento de fé. Vamos fazer exercícios. Vamos lá. Exercício sobre o decreto 9.238 de 2017, que trata sobre o respectivo regimento interno. Questão 1, fala assim: o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, é uma autarquia federal, subordinada ao Ministério da Cultura. Então vamos lá, devagar. Tá falando que é uma autarquia federal, tá certo? O IPHAN é uma autarquia federal, órgão administração indireta do Poder Executivo Federal, né? Subordinada ao Ministério da Cultura. É subordinada? A resposta é não, não é subordinada, é vinculada ao Ministério da Cultura, Amados, dificilmente o examinador vai trocar o ministério. Tá? Porque o Ministério é bastante óbvio. IPHAN, você liga direto ao Ministério da Cultura. Não tem muito o que fazer. Né? Mas trocar o termo vinculado por subordinado é muito fácil e derruba muita gente. Tá? Então, é vinculado ao Ministério da Cultura. O item 1, então, está erradíssimo. Vamos ao item 2. Ele fala assim: o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, tem sede e fórum em Brasília, Distrito Federal. Certo, de graça, questão 2 certíssima, sem tirar nem pôr, né? Vamos à questão número 3. A diretoria colegiada é um órgão seccional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Opa! A diretoria colegiada é um órgão colegiado. O item
Tá errado? Porque ela não é um órgão seccional. Não, ela é um órgão colegiado. Sendo assim, o item 3 está erradíssimo. Erradíssimo. Vamos ao item número 4. Olha o que ele diz. O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural é um órgão colegiado do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural é um órgão colegiado. Ele é um órgão colegiado? Sim, ele está entre os órgãos colegiados. O item 4 está certíssimo, certo? Questão 4, certíssima. Vamos à questão de número 5. O Comitê Gestor é um órgão descentralizado do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Comitê Gestor é um órgão descentralizado. Ele é descentralizado? Não, professor, ele não é um órgão descentralizado, não. O Comitê Gestor é um órgão colegiado. Ele é um órgão colegiado. Ele é um dos 3 órgãos colegiados: diretoria colegiada, Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e Comitê Gestor. Esses 3 são órgãos colegiados. Sendo assim, o item 5 está erradíssimo. Erradíssimo. Tá? Vamos à questão número 6. O gabinete é um órgão de assistência direta e imediata ao presidente do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O gabinete é um órgão de assistência direta e imediata ao senhor presidente. O item está certíssimo. Item 6, certíssimo. É um dos órgãos, sim, de assistência direta e imediata ao presidente. Bastante óbvio, né? Gabinete, órgão de assistência direta e imediata ao senhor presidente. Esse é óbvio, isso é óbvio. 6, certíssimo. Vamos à questão de número 7. Ele fala assim: a coordenação geral de licenciamento ambiental é um órgão específico e singular do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A coordenação geral de licenciamento ambiental Coordenação geral de licenciamento ambiental é um órgão específico singular. Certo ou errado? Erradíssimo, professor. Por quê? Porque a coordenação geral de licenciamento ambiental é um órgão de assistência direta e imediata ao senhor, atualmente a senhora presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Simples assim, tá? Então ele está lá nos órgãos, de assistência direta e imediata ao presidente. Fazendo assim, o item 7 está erradíssimo. Coordenação geral de licenciamento ambiental é órgão de assistência direta e imediata ao presidente. Não é órgão específico singular. Não é órgão específico singular. Fechou? Tranquilo? Sendo assim, o item 7 está errado. Vamos à questão de número 8. Olha o que ela diz. Procuradoria Federal é um órgão seccional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Procuradoria Federal é um órgão seccional. Está entre os órgãos seccionais? Está sim entre os órgãos seccionais. É um órgão seccional, sim. Sendo assim, o 8 está certíssimo, certíssimo. Vamos à questão de número 9. A Auditoria Interna é um órgão seccional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 9. A Auditoria Interna é um órgão seccional. É um órgão seccional? Sim, é um órgão seccional. A Auditoria Interna é um órgão seccional. Sendo assim, o item 9 está certíssimo, certíssimo. Vamos à questão de número 10. O Departamento de Planejamento e Administração é um órgão específico e singular do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O item está? Isso, amém, Senhor. Obrigado, meu Deus. Ele entendeu, ela entendeu. Muito obrigado, Senhor. Isso mesmo, amado. Esse item está errado. Por quê? Porque o Departamento de Planejamento e Administração é um órgão seccional. Ele não está entre os órgãos específicos singulares. Ele não está entre os órgãos específicos singulares. Apesar dele ser um departamento, ele não é um dos órgãos específicos singulares. Ele é um departamento, sim, porque é um departamento. Está escrito aqui, é um departamento.
Se é um departamento, mas é um departamento entre os órgãos seccionais. É o Departamento de Planejamento e Administração, órgão seccional, juntamente com os outros três, Procuradoria Federal, os outros dois, ou melhor, são três no total, Procuradoria Federal, Auditoria Interna e Departamento de Planejamento e Administração. Simples assim. Sendo assim, o item 10 está errado, porque ele falou que é um órgão específico e singular. Erradíssimo, erradíssimo, item 10. É um órgão seccional. É um órgão seccional. O item 10 está errado. Vamos ao item 11. Ele fala assim: o Departamento de Projetos Especiais é um órgão específico e singular do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Departamento de Projetos Especiais. Departamento de Projetos Especiais é um órgão específico? Sim ou não? Sim, específico em projetos especiais. Ele é singular? Sim, porque só ele faz isso, né? E aí, então, ele é um departamento, ele está no rol lá dos departamentos vinculados que fazem parte dos órgãos específicos singulares? Sim, fazem parte. Sendo assim, o 11 está certíssimo. Ele é um departamento de projetos especiais, é sim um órgão específico singular, juntamente com o Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização do Patrimônio Imaterial, né? Esse Departamento de Projetos Especiais é um dos 4 órgãos específicos singulares que nós temos dentro do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o meu, o seu, nosso queridíssimo e amadíssimo IFAM. Questão 11 está, então, certíssima. Vamos à questão de número 12. Olha o que ela diz. As superintendências e as unidades especiais são órgãos descentralizados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então ele está falando das superintendências, ele cita 2, né? Ele fala das superintendências e as unidades especiais. Está dizendo que elas são órgãos descentralizados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o item está certo, certíssimo, mais certo que boca de bode, né? Mais certo que boca de bode, porque a boca de bode é certinha. Já viu os dentes do bode? É certinho. Olha um bode, abre a boca dele e vê os dentes dele para ver se não é certinho. Então, essa questão é mais certa que a boca do bode, porque a superintendência e as unidades especiais são, sim, órgãos descentralizados do IFAM. Questão 12 está certíssima. Vamos à questão de número 13 e última questão. É a última questão. Questão 13 e última questão. Olha o que ele diz. A Superintendência Centro Nacional de Arqueologia é um órgão descentralizado do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Como a velha vaca mimosa dizia. Amados, olha o que o item está falando. Ele está falando isso aqui, ó. A Superintendência Centro Nacional de Arqueologia. O Centro Nacional de Arqueologia é uma superintendência? É uma superintendência? A resposta é não. É uma unidade especial. O Centro Nacional de Arqueologia é uma unidade especial. E sim, é um órgão descentralizado. Faz parte do órgão descentralizado. Faz parte do órgão descentralizado. Faz parte dos descentralizados. Mas o Centro Nacional de Arqueologia é uma unidade especial, não é uma superintendência. Existem 2 conjuntos de órgãos descentralizados. Superintendências, no plural, e unidades especiais. E aí ele vai dizer quais são as unidades especiais. E todas as unidades especiais são centros. E um dos centros que nós temos como unidade especial é o Centro Nacional de Arqueologia. Esse Centro Nacional de Arqueologia, né, é uma unidade especial, sendo então descentralizado, porque as unidades especiais fazem parte dos órgãos descentralizados do IFAM. Simples assim. Simples assim. Sendo assim, a questão 13 está errada, porque ele falou que o Centro Nacional de Arqueologia é uma superintendência. E não é. Apesar de ser descentralizada, mas não é uma superintendência, mas sim uma unidade especial.
especial. Amados meus, aqui embaixo 3 links. Primeiro link, material em PDF. Segundo link, lista com as videoaulas gratuitas, playlist com as videoaulas gratuitas em relação à legislação aí do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E terceiro link, o link para conhecer o curso completo dessa legislação, valores e outras demandas. Muito obrigado por sua atenção, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu!